Fala aí galera, beleza? Muito boa noite aí para quem tá ligado nesse vídeo agora, super legal que nós estaremos passando para vocês nesse momento. Olha só, o meu tema de hoje é tentativa, também chamado pelo CESP de conatos. Anota aí no seu caderno, conatos. O CESP gosta muito de utilizar esse termo porque ficaria muito fácil se falasse apenas tentativa. Quando ele coloca a palavra conatos, dificulta o candidato. E essa é a ideia do CESP. Vamos lá, galera. Você sabe o que é tentativa? Então você vai anotar aí, olha. A tentativa também é chamada de crime incompleto. É isso mesmo, crime incompleto. Está lá no artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Artigo 14, inciso 2º do Código Penal. A tentativa nada mais é que uma forma de diminuir, dirimir, abaixar a pena daquele que cometeu um ato ilícito, de acordo com o Código Penal. Então, o que acontece? Quando alguém é acusado, por exemplo, de praticar um ilícito de forma tentada, a sua pena reduz de 1 a 2/3. É isso mesmo. Quando essa forma de ilícito ela é tentada, a sua pena reduz de 1 a 2/3. Eu coloquei algumas coisas importantes aqui para que você possa lembrar no dia da sua prova, e eu gostaria que você anotasse aí. Por exemplo, a redução da pena é de 1 a 2/3 e a ausência de lesão ao bem jurídico, ou seja, o bem jurídico ele não é atingido totalmente. Exemplo, no caso do homicídio, a função inicial, o ânimos inicial do autor é acabar completamente com a vida do seu adversário, porém ele não morre. Houve nesse caso uma tentativa, razão pela qual existe uma diminuição de pena. Agora cuidado, o Supremo Tribunal Federal e o STJ entende que quanto mais o autor ele se aproxima do resultado, menor deve ser a redução. Entendeu? Quanto mais o autor se aproxima do resultado, menor deve ser a redução, que varia de 1 a 2/3. Ponto importante, qual é a teoria adotada na tentativa? Guarde isso aí. Na tentativa, a teoria adotada pelo Código Penal e pela jurisprudência de uma forma geral é a teoria objetiva. Por quê, senhores e senhoras? Porque ele vai apenas analisar o critério normativo, o critério da lei. Se ele fosse utilizar aquele um critério subjetivo, o autor, mesmo que não chegasse ao seu resultado final, ele responderia como se assim fosse, ou seja, pelo crime na sua forma consumada. Por isso que a teoria adotada não é a subjetiva, e sim a teoria adotada é a teoria objetiva. Mas vem cá, se desde o início da conduta o ânimos daquele autor era executar até o final aquele ato, por que ele não pode responder por ele? Porque uma questão de política criminal entendeu a legislação pátria que ele deve apenas responder aos fatos até então praticados, ok? Então, guarde isso aí. Outra coisa importante, eu coloquei lá no vídeo, da chamada desse vídeo que eu estou fazendo agora. O que é o conatos remotos? Escreva aí, conatos remotos nada mais é do que o início dos atos preparatórios. Início dos atos preparatórios. Muita gente confunde a tentativa exatamente porque ela quando vai fazer uma análise dos fatos, não passa pelo intercrimes. Né? O intercrimes é aquela fase de cogitação, atos preparatórios, atos de execução, até chegar à consumação do delito. Muitas vezes você, quando analisa o crime, você tem que entender e aplicar esse intercrimes para saber em que fase da tentativa, em que fase da conduta o autor estará inserido. Por isso, quando eu falo de conatos remoto, ou seja, quando eu falo de tentativa anterior, eu estou falando de atos preparatórios. Mas, professor, na fase de cogitação, existe alguma possibilidade da pessoa ser acusada por ele? A cogitação não poderia se confundir com a premeditação, não. Em regra, a fase de cogitação ela não pode ser comparada à fase de premeditação.
A fase de cogitação, a ideia ainda, como diz o professor Rogério Sanches, a ideação, ela ainda está no campo psíquico, ela não foi ainda exposta. Ok, e nos atos preparatórios? Bem, nos atos preparatórios, em alguns crimes, eu posso ter sim a figura já do início da execução do ato. Nos atos preparatórios, em alguns casos, mas não é regra, é uma exceção, eu posso ter sim o início da execução dos atos. Me dá um exemplo disso então, professor. Eu posso te dar um exemplo aqui do artigo 288 do Código Penal Brasileiro. É um antigo crime de quadrilha ou bando, que agora é o crime de associação criminosa. Nesse caso, somente a reunião dos seus autores para a prática do delito já configura por si só o crime de associação criminosa. Existe também o crime do artigo 5º lá da lei que vai tratar sobre o terrorismo. O artigo 5º da lei que vai tratar do terrorismo configura lá que os atos preparatórios para a prática do terrorismo também já antecipa a consumação desse delito. Então, cuidado. Quando a CESP perguntar se os atos preparatórios podem ser, em suma, configurados como início da execução, em regra não. A exceção são esses casos que eu passei para você. Então vamos lá. Prosseguindo, eu tenho aqui algumas teorias que vão diferenciar atos preparatórios de atos executórios, porque pode entrar na cabeça do candidato algum tipo de embaraço em relação à compreensão disso. Vou dar um exemplo claro aqui. Vamos supor que João ele queira subtrair um aparelho de televisão dentro de uma casa. Estou falando aqui de furto, ok? E para que isso aconteça, é necessário que ele escale um muro e que depois entre nessa casa. Pergunta, quando ele iniciar a escalada com a finalidade de subtração de um aparelho de TV na casa alheia, isso já seria início da execução ou atos preparatórios para a finalidade a qual ele estava determinado a fazer? Isso pode confundir muito o candidato. Eu tenho 4 teorias, mas eu vou falar apenas aqui a teoria adotada que vai dividir entre atos preparatórios e execução. A teoria adotada, nesse caso, é a teoria objetivo-individual. Anota aí. A teoria que vai fazer a acepção, a diferenciação entre atos preparatórios de atos de execução é a teoria objetivo-individual. Para essa teoria, atos executórios são aqueles que, de acordo com o plano do agente, realiza-se no período imediatamente anterior ao começo da execução típica. Ok? Então, nesse caso, João, ao iniciar a escalada no muro, a fim de subtrair um aparelho de TV, já estaria inserido no início da execução desse crime. Pois bem, caminhando agora sobre um outro tópico importantíssimo, natureza jurídica da tentativa. Natureza jurídica da tentativa. Pois bem, em relação à ótica da tipicidade, ou seja, a ótica do tipo penal, eu tenho aqui 2 correntes. A primeira, que a natureza jurídica da tentativa é uma norma de extensão, ok? E a segunda, que é uma norma de adequação típica, imediata ou indireta. Já que o crime principal ele se assemelha ao início da execução, no caso da tentativa, a tentativa, no caso dos atos iniciais, ele passa a ser apenas uma norma de extensão. Então, quanto à tipicidade, na ótica da tipicidade, é uma norma de extensão que vai possibilitar, por uma questão de política criminal, uma diminuição de pena, ou uma norma de adequação típica, mediata ou indireta. Em relação à ótica, ok? Presta atenção agora, da teoria da pena,
estou falando sobre tentativa, mas na visão da teoria da pena, a natureza jurídica da tentativa é uma causa obrigatória de diminuição de pena. Em relação à teoria da pena, a natureza jurídica da tentativa é uma causa obrigatória de diminuição de pena, que vai ocorrer na terceira fase da dosimetria da pena. Pois bem, caminhando agora, eu vou falar rapidinho sobre as espécies de tentativa. Preste atenção. Espécies de tentativa. A primeira espécie de tentativa que eu quero compartilhar com você é a tentativa imperfeita, também chamada de inacabada. Ok? Imperfeita ou inacabada. Nessa espécie de tentativa, o agente que pratica o ato, ele não esgota os meios disponíveis a ele para a execução da sua conduta por circunstâncias alheias à sua vontade. Exemplo, João entrou na casa para subtrair uma TV, ouve um barulho, se assusta e sai correndo da casa sem levar absolutamente nada. Nesse caso, eu estou falando da tentativa imperfeita ou inacabada. Existe também uma outra espécie que é a tentativa perfeita, também chamada de crime falho. Anote aí, tentativa perfeita, também chamada de crime falho. Nessa espécie de tentativa, o autor da conduta esgota todos os meios disponíveis para a execução do ato. Porém, o crime só não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Vamos supor que Pedro efetue disparos de arma de fogo em face de Rafael. Porém, Rafael não vem a óbito porque populares que passavam na hora socorreram Rafael e levaram ele ao hospital e o atendimento médico foi a contento. Nesse caso, Pedro efetuou e executou todos os atos disponíveis naquele momento. Essa tentativa se chama de perfeita, também chamada de crime falho. Atenção! Cuidado, porque a CESP confunde muito, ela faz um trocadilho. Ela chama de crime falho o que nós chamamos na doutrina de crime impossível. Não é. Crime impossível é chamado na doutrina de quase crime ou tentativa inidônea. Isso caiu na prova da CESP-UNB de 2015 para a Polícia Federal. A Polícia Federal, no ano de 2015, que foi uma prova executada pela CESP-UNB, fez uma pergunta dessa. A tentativa inidônea, ok? E o quase crime são chamados pela doutrina de crime impossível. Tá correto. Tentativa inidônea e quase crime são espécies de crime impossível. Caminhando. Agora, interessante, pouco se fala sobre isso aqui, mas tem batido muito a doutrina e a jurisprudência sobre esse tema. Tentativa supersticiosa, aquela questão da superstição, também chamada de tentativa irreal. O bem jurídico não corre qualquer risco, ok? O bem jurídico tutelado pelo direito penal não corre qualquer risco. É irrealizável a conduta, é impossível que aconteça. Reflete um pouco do crime impossível, do delito putativo. Vou dar um exemplo aqui. Fernando vai a um terreiro de macumba objetivando a morte do seu desafeto e faz ali um despacho. Nesse caso, estamos diante de uma tentativa supersticiosa ou também irreal. É exatamente isso, muito simples, muito simples. Vamos caminhar aqui um pouquinho mais para encerrar. Eu tenho a tentativa incruenta, também chamada de tentativa branca, quando o bem jurídico não é lesionado, e eu tenho a tentativa cruenta, também chamada de tentativa vermelha, em que o bem jurídico é lesionado, que há a lesão no bem jurídico. No próximo vídeo vou estar falando sobre infrações que admitem a tentação, que admitem
não é tentação, que admitem a tentativa, ok? Eu quero que você guarde isso, estaremos comentando sobre esse tema que é de suma importância para a sua prova e eu sei que você vai tirar uma nota fantástica e vai passar nessa prova. Lembrando que Roraima autorizou agora 423 vagas para a Polícia Penal daquele estado. Então, esse ano, eu falei nos vídeos anteriores, será o ano em que a segurança pública irá fazer concursos no Brasil inteiro. Existe um déficit muito grande de policiais hoje, de norte a sul do país, e eu tenho certeza absoluta que esse ano será um ano de vários editais na área policial, na área da segurança pública. Se prepare, até o próximo vídeo, um grande abraço, se inscreva no nosso canal, dá um like aí, ativa o sininho para que quando a gente estiver online você possa participar conosco. Até lá, fique com Deus e um bom final de semana a todos.